E aí, meus amiguinhos? Mais uma live do nosso podcast Revalida. Estamos aqui junto com você para falarmos sobre mais um caso. O Dr. Marcondes aqui, que aprovou na prova do Revalida. Ele vai nos contar como foi que ele fez, como foi que ele conseguiu. Vamos saber tudo aí sobre a aprovação dele. Bom dia, doutor, tudo bom? Olá, bom dia, Rafael. A primeira coisa que eu queria te perguntar era como foi que você me conheceu? Então, uma amiga me apresentou os vídeos na época de resolução de questões e eu vi esporadicamente. Eu estava acompanhando um outro material enquanto isso e de vez em quando eu dava uma lida e acompanhava a resolução de questões, aí resolvia algumas questões também e foi assim que eu fui conhecendo. Aí fui aumentando a intensidade pouco a pouco dos vídeos. Você acompanhou a partir de qual ano, qual foi o mês, como é que foi? Qual foi a data que você começou, mais ou menos? Então, foi do 2021, acho que no início do ano eu comecei a ver os vídeos esporadicamente, Certo. assim, da live. Agora deixa eu te perguntar, como foi que você se preparou para a prova teórica? Foi a primeira prova teórica que você fez, a 2021, ou já tinha feito anteriormente? Foi a primeira prova teórica que eu fiz e a preparação foi assim. No início eu comecei do jeito errado, né? Como todo mundo, fazendo resumos, acompanhando cursos e tal. E no meio do caminho, assistindo as lives e conversando com alguns colegas, eu cheguei à conclusão que a melhor forma era resolver questões, né? Daí eu comecei a resolver questões pouco a pouco, tirando aquele medo, né? Que no início o cara tem um pouco de medo para resolver as questões. E foi indo. Entendi. Foi melhorando pouco a pouco esse medo. Que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova teórica? O que você acha que é importante para que ela possa aprovar? Pode falar várias coisas se quiser. Então, dicas. Primeiro, resolver questões, né? É o mais óbvio, né? E outra, na hora da prova, tipo assim, tentar focar na estratégia que você montou, nas técnicas que você usava para resolver questões, porque na hora da prova você fica meio que cego, né? Fica tipo, aí você tem que voltar para si, concentrar ali na metodologia que você praticou, né? Em relação à questão dos resumos, porque você falou que antes você fazia resumos, eu acho que você quis dizer que você fazia resumos muito grandes, né? Antes fazia resumos muito grandes, e aí depois você começou a fazer coisas mais focadas. Você fazia flashcard, alguma coisa, algum resuminho pequeno? Como é que você fazia? Ou você não fazia nenhum resumo e só ia para as questões? Como é que você fazia? Então, eu fazia resumos e fazia mapas mentais. Entendi. Aí, dos mapas mentais, era a forma que eu usava para revisar. E pouco questões, né, no início. Aí depois, o que foi que modificou então depois? Aí depois eu comecei a intensificar nas questões, né? Mais questões, mais questões, mais questões. E foi quando a coisa começou a andar mais, né? Se tornar mais produtiva. Você acompanhou que lives da questão de resolução de questões? Você acompanhou tudo, viu todo o material que tinha gratuito? Como foi? Que material meu você acompanhou? Eu vi o material gratuito que estava disponível, mas eu via esporadicamente. Eu via uma, duas vezes na semana. Na época eu estava focando mais nesse material, nesse método antigo, né? Eu ainda Entendi. estava adaptando a minha forma de estudar. Aí depois eu fui assistindo mais lives, mas todas no material gratuito, até então. Aí beleza, aí você aprovou na prova teórica. Você conseguiu aprovar, chegou lá, aprovado 2021, e agora você tinha pela frente a prova prática. Como foi que você se preparou para a prova prática? Quais foram os próximos passos? Então, para a prova prática, como eu já acompanhava o teu material e eu gostava muito das aulas, como eles ficavam, dos resumos. Aí, como eu vi que era muita coisa para me revisar, aí foi quando eu decidi comprar o curso, né? Entendi. Comprei o curso, aí sim, foi dedicação exclusiva ao curso, fiz o curso todinho, tal, tudo bonitinho, os dias da semana, seguindo o cronograma bonitinho, todo ele. Aí acompanhava, além disso, as lives das 8 horas, né? E foi quando o negócio começou a andar mesmo, comecei a ver mais resultados, né? A prova de 2021 que você fez lá, a teórica, você achou que foi diferente das outras provas que você tinha feito anteriormente? Ou foi a mesma coisa? Aquilo que você vinha treinando era a mesma coisa do que tinha feito? Foi a mesma coisa, tipo, é como repetição, né? Repetição. Na verdade, foi o primeiro revalida que eu fiz, né? Mas ainda assim, treinando, eu não vi grande diferença. Eram os temas mais ou menos esperados, né? Aqui ou ali apareceu alguma surpresa, mas não mudou muita coisa, não. Por que eu faço essa pergunta? Porque toda vez que sai uma prova do Revalida, toda vez eu recebo uma enxurrada de mensagem. Aí o povo fala, Rafael, a prova foi muito difícil, Rafael, foi muito diferente, Rafael.
Aí toda vez que eu pego a prova, isso aconteceu em 2021, isso aconteceu em 2022, mesma coisa. Aí eu pego as provas e digo, mas rapaz, é a mesma coisa, prova. Então as pessoas não enxergam que é a mesma coisa. E geralmente quem aprova diz assim, não, é parecida com as que eu vinha fazendo, que a pessoa enxerga. A diferença do cara que consegue aprovar e o cara que não consegue aprovar é porque ele enxerga nas questões a similaridade, aquele padrão de repetição. Então o cara já está acostumado, já vai resolvendo. Quando você fez a prova, você começou a estudar para a prova prática, porque para a prova prática é totalmente diferente, né? A gente geralmente se prepara muito tempo mais para a prova teórica do que para a prova prática. E ainda mais dessa vez, em 2021, saiu o edital um mês, acho que foi quanto? Menos de um mês antes da prova. Então, você deixou para se preparar perto, logo depois que saiu o edital, ou já começou a se preparar antes? Como foi a sua preparação? Eu comecei a me preparar antes. Fazer essa transição, né? Já começando a focar um pouco mais na prática, nos checklists, tudo isso, porque eu vi, né, que o tempo seria curto, eu já imaginava que ia ser, né? E foi. Tem alunos que se prepararam depois que saiu o edital. Até fiz uma live aqui com o Dr. Rubem, ele falou, poxa, eu não estava acreditando, não. Aí, quando saiu o edital que eu comecei, 20 e poucos dias ele disse que se preparou, mas deu tempo. Você vê que a prova prática não é difícil. Ela é você entender como é que você tem que estudar, porque às vezes a gente estuda totalmente errado, né? Tanto para a prova teórica como para a prova prática. Então vamos falar um pouquinho sobre como é estudar certo para a prova prática. Já que você aprovou na prova prática e foi um aluno Nutella, né? Fez a primeira vez a prova teórica, nem sofreu, já passou. Fez a prova prática, nem sofreu, já passou. É bom demais. Eita, maravilha. Mas o bom é assim, né? É para isso que a gente luta todo dia, para que os alunos cheguem e já aprovem de primeira sem grandes sofrimentos. Quais dicas você daria para quem vai fazer a prova prática? O que é importante para fazer a prova prática? A primeira, eu acho que é até jargão, sabe? O pessoal já está assistindo os outros vídeos, é o esqueleto, né? O esqueleto é essencial, de verdade, não tem nem o que dizer, né? Você está com um cronograma pré-esperado e que você, por mais que não domine o conteúdo, vai acertar coisas ali no checklist, é super importante. Além do esqueleto, você estudar os checklists, né? Como eu falei para a prova teórica também, na hora você concentrar na forma como você se preparou, na época da prática lá na presencial contigo, eu lembro que tu deu várias dicas, tipo, sei lá, aquela da folha da prova, se tiver solta, como o ator vai se comportar, dali tu já espera alguma coisa, entendeu? Às vezes, alguma contradição, alguma interferência, então tudo isso você já tem que se preparar antes. Você não pode chegar lá, tipo, achando que vai ser tudo redondinho, não vai. No meio aconteceram interrupções, a moça que estava gravando interrompeu, mas nisso eu já estava preparado, né? Eu já voltei ali rapidinho e segui em frente. Entendi. Você já estava com... É isso importante. As dicas das coisas que acontecem lá na hora. Esperar coisas ruins. Porque o cara vai naquela sensação de que tudo vai ser maravilhoso e não é. Várias coisas que eu falei, olha. Por exemplo, uma coisa que eu falei muito importante, olha, 80, 90% de vocês vai precisar de recurso, olha, lá vai ser mal feito, lá não vai ter o que você precisa, o ator não vai te responder o que você quer. Então o cara já vai para tudo isso, já preparado para um ambiente de guerra. Aí quando o cara chega lá, é do jeito que você espera. Então, se for melhor, melhor ainda. Mas se for ruim, você já tá esperando isso. Eu tava conversando com uma aluna hoje, e aí ela conversando, tal, não sei de que, um monte de dificuldade. Aí eu disse, tá certo, eu vou fazer um caso com você agora. Ela dizendo, tá muito difícil, não tô entendendo. Aí eu, tá certo, vamos lá, fazer um caso. Aí fiz um caso com ela, né? Ali na mesma hora. 7 minutinhos a gente fez o caso, aí ela não sabia nem perguntar. Nem as coisas básicas. Os dados do paciente eu não sabia o vacina, não sabia sintomas, não sabia nada. Não sabia nem perguntar nada. Aí eu disse, olha, você é uma resolvedora, né? Eu sempre falo para vocês lá. Você é uma resolvedora, você não sabe o que perguntar. Então a primeira coisa, esqueça tudo. Agora, orientações de conduta é aquela coisa linda. Mas perdia 5 pontos de graça. Eu não sabia o que perguntar. Aí eu disse, pronto, você tem que focar no módulo de introdução, lá no esqueleto. Estude os checklists do esqueleto, o padrão de perguntas. Memorize totalmente, para que você passe para o próximo passo. A galera quer começar do final para o começo. O cara acha que, muito conhecimento, vou chegar ali na prova, vai ser tudo massa, vou saber, vou resolver e vou tirar 10. Aí o cara chega e no final tira 5. Aí o cara, oxi, como foi que eu tirei 5? Se eu dei o diagnóstico certo, se eu dei o tratamento correto, se eu fiz todas as orientações, fiz o exame físico, mas não perguntou sobre a dor, não perguntou sobre os antecedentes, não perguntou antecedentes ginecológicos, não perguntou os hábitos. Aí uma besteira, meu Deus do céu, né? Mas é sério. O que você está falando é muito importante. O esqueleto é como se fosse o alicerce do negócio, né? A gente não constrói uma casa sem fazer um alicerce. Ou uma coisa até maior, um prédio. Imagina se eu construísse um prédio sem fazer uma fundação boa.
oxe, desabava. É por isso que tem tanto prédio desabando aí, né? Tudo mal feito. Então, a construção do conhecimento é o passo a passo. E o mais importante de tudo, o que dá liga em tudo, é o esqueleto. Como é que você constrói um corpo sem um esqueleto, né? Tem músculo, tem nervo, tem vaso, tem um monte de coisa, mas tem que ter o esqueleto. Se não tiver esqueleto, ninguém anda sem esqueleto. Ninguém se movimenta, ninguém faz nada sem um esqueleto. Sem esqueleto, a gente é só um boneco, né? Com esqueleto, a gente consegue fazer tudo. Verdade. Agora, me conta. Vamos falar um pouquinho sobre o curso, porque, assim, a gente não tem como não falar sobre a experiência do curso, porque isso foi o que foi determinante para o seu estudo, né? Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui não vão comprar o curso, mas para que você possa replicar as coisas que a gente fez no curso, é bom você entender como é que a gente faz. Então, vamos falar primeiro da parte online, depois a gente fala das mentorias, depois a gente fala da parte presencial. Como foi a questão das aulas e dos simulados, que é a parte online inicial? Como foi que você se adaptou a essa parte aí? Foi interessante? Que foi bom, que foi ruim dessa primeira parte? Então, inicialmente os resumos, né? Os resumos muito bons, muito precisos, muito focados, né? Aí o que aconteceu? E todo final de resumo, depois tem a aplicação, né? Colocando no esqueleto, né? Tem um exemplo do esqueleto e tal. E foi importante para mim começar a massificar o esqueleto, porque depois só na prática não dá tempo, né? De você botar todo o esqueleto em prática e tal, você começar a exercitar. Para mim foi mais importante isso aí, que aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar o esqueleto todos os dias. Todos os dias eu gravava, às vezes estava dirigindo e ali o esqueleto na cabeça. O esqueleto na cabeça todo o tempo. E isso que foi útil, né? Para na hora, meu automático já me conduzir na hora da prova. Você virou um robozinho, né? Robozinho. Muito bem, doutor. Aí, beleza. A parte online, então, a gente faz 5 semanas online, aí você aprendeu os temas. É importante por questão, porque o cara pensa que vai chegar lá e beleza, já fiz a prova teórica, já sei. Mas geralmente o cara não sabe, né? A prova prática é um pouco diferente, porque você vai fazer realmente o que você faz lá no dia a dia, o passo a passo certinho. Aí você estudou, a gente estuda isso nas 5 semanas. Depois a gente tem as mentorias. Você participou das mentorias semanais, fazia os casos, como foi? Não, o curso quando eu comprei já não tinha mais vaga disponível para mentoria. Você já comprou nas últimas turmas. Eu participei da última turma. Exatamente da última turma. Entendi. Então já não tinha mais mentoria. Então você já foi logo direto para o módulo presencial. Então vamos falar do módulo presencial. Como foi lá os 3 dias? Como foi que você chegou e como foi que você saiu? Então, primeiro dia, aquele impacto, né? Aquele momento que a gente subia lá e aquele primeiro contato com os atores e tal, porque antes treinar com amigos é totalmente diferente, né? E era super tenso. A questão do tempo, eu não conseguia alcançar, não conseguia fazer muita coisa, para ser sincero. Mas aí, aos poucos, a gente pegava, fazia lá em cima, descia, revisava, né? Fazia as novas estações embaixo e pouco a pouco fui evoluindo. Fui me adequando ao tempo, fui vendo começando a colocar o esqueleto em prática, né? Verdadeiramente, porque antes nos treinos meio que ajuda, mas não é aquele real, né? Deixa eu exemplificar. É porque as pessoas, elas têm a mentalidade, né? Elas acham assim, alguém pode estar pensando assim, alguém que não fez a prova prática, alguém que não começou a estudar a prova prática, pode assistir essa entrevista e pode dizer assim, poxa, mas ele não já vinha memorizando o esqueleto já há muitas semanas e chegou lá e ainda teve dificuldade? Mas é porque é assim, porque a gente treina em situações de conforto. A gente nunca treina em situação de estresse. Você quer saber se você sabe dirigir? É quando você está com uma mulher grávida no seu carro a ponto de dar luz. Aí você vai saber se você sabe dirigir. Porque agora, meu amigo, você tem que fazer tudo rápido. Tudo que você sabe fazer, você tem que fazer rápido. Você quer saber se você realmente responde bem a uma situação de estresse, tem que se colocar nessa situação de estresse. A prova é uma situação de estresse muito grande. Então, quando eles vão para o módulo presencial lá, são 3 dias, são 90 estações, agora eu vou fazer mais. Eu vou fazer 100. Antes era, olha, você fez 90, agora eu vou ser 100. Aí o cara diz, quando eu disse que era 90, ninguém acreditou. O cara disse, 90 estações? Isso não existe não. Isso é mentira, conversa fiada. Como é que o cara vai fazer 90 estações? O curso que tem mais estações tem 30. Como é que o bexiguento vai fazer 90? Pois eu fiz 90 estações. Ninguém acreditava, mas agora não tem como desacreditar, né? Que já aconteceu, 90 estações. Aí o cara é exposto a todo o estresse possível dentro desses 3 dias. Quando o cara chega lá na hora da prova, poxa, se o cara fazia 30 estações num dia, vai fazer 5? Aí fica fácil. Então a gente coloca um estresse tão grande que o cara não tem. Ele vai para a prova relaxado, porque ele já passou por todo o trauma. É como se o cara tivesse vários anos de medicina, né, treinado ali, e para atender os pacientes já tá mais tranquilo. Me conta. Agora eu queria fazer uma dúvida que eu tenho, porque eu não pergunto geralmente isso para os alunos, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiz o curso com 90 estações. Tem cursos que tem 10, tem 20, tem 30 estações, você faz sozinho. Você acha que a quantidade de estações é um fator importante quando você vai fazer um curso?
curso? Ou não importa? Pode ser 10, pode ser 20. É importante esse fator quantidade? É muito importante, né? A questão do trauma, né? Como tu falou, cada situação que você passa é um impacto que você tem. E o que acontece? Esse impacto vai passando, vai passando, vai passando, você fica meio que acostumado. E quando chega lá na hora, você, tipo assim, eu mesmo na minha cabeça, enquanto eu tava ali na porta esperando para entrar, eu só pensava nisso. Eu falava, não, eu já fiz 90, agora, tipo, eu vou fazer 10 aqui e depois eu vou para casa descansar. E amanhã tem mais. Ou fazer 5 e depois amanhã tem mais, né? Entendi. Então, se torna esse impacto do início te torna muito mais preparado para o momento, né? E como foi lá na hora da prática mesmo, na hora da prova? Porque eu acho que o módulo presencial é como se fosse uma vacina, né? Eu sempre falo isso. O módulo presencial é uma vacina. É uma imunidade que você adquire para uma doença, mas que não é a doença. Então a gente tem que fazer muito mais intenso para você ter aquela imunidade parecida. Não é assim que a gente faz com tétano, por exemplo, meningite, que a gente vai dando doses, várias doses, né? Para poder alcançar a mesma imunidade que teria com a doença. Só que a doença não tem nada igual à doença, né? A doença é a doença. A doença é como lá o dia da prova. Como foi no primeiro dia da prova? Que você chegou lá, foi suficiente o que você estudou? Aconteceu o que você esperava ou foi totalmente diferente do que você imaginava? Como foi? Às vezes acontece algumas coisas que a gente não espera, né? Mas realmente eu estava bem preparado, tava a maioria das coisas, para ser sincero, eu já esperava. Chegava lá, sabia que não, chegar, eu vou me apresentar para a câmera, vou sentar, o ator vai estar lá, o ator vai fazer desse jeito, ele vai falar desse jeito, eu vou ler, então já tenho que ler em voz alta, tenho que me preparar assim. Foi o robozinho, como tu fala, né? Sempre vai acontecer alguma eventualidade, mas tu se preparando para a maioria das coisas, já te deixa mais tranquilo, né? Isso é verdade. Isso é o maior. Eu acho que isso é o que eu tento mais. Eu tento inventar mais coisas que vão fazer com que o cara seja cada vez mais automático. Então, eu inventei até o esquema da orientação em conduta, por exemplo. Quando o cara tem dúvida, o cara sabe o esquema. Então, ele sabe o que está faltando. Se ele não notificou, ele sabe que tem que notificar. Ele sabe que pode ter que encaminhar. Ele sabe que tem o retorno ali, tem as dúvidas. Então, o cara sabe o esquema completo. Quando ele sabe o esquema completo, ele pode adaptar o esquema que ele tá na cabeça dele à situação lá da realidade, né? Quando você estava lá na prova, você fez com atores. Na hora da prova, a gente faz com atores. Lá no curso também, a gente faz com atores. Os atores que a gente tinha no curso, a situação do ator foi parecida com o ator da prova? Foi parecido? Muito parecido mesmo. Às vezes, tipo, a gente faz perguntas que eles não conseguem responder, às vezes tem aparentes contradições, então é muito igual, muito igual. Você chega lá, aí o ator, tipo, tá só respondendo ali seco, tem muito não consta no script, não consta no script, então é igual, resumindo, da prática e pra prova é igual. Isso você vê, isso é uma diferença muito grande. Porque quando a gente treina com um amigo, geralmente esse amigo também é médico. E o que acontece? A gente conhece a patologia, a gente sabe coisas da patologia, então sintomas, hábitos, e às vezes não está escrito no caso, mas a gente inventa. Isso é terrível, porque o paciente lá na hora da prova, ele não sabe da patologia. Ele é um paciente como se fosse um paciente de vida real, ele não sabe nada. Então ele só te responde o que está no script dele. É a mesma coisa dos atores lá do curso. Então eu vou dar uma dica, meu amiguinho, para você que está fazendo um curso aí. Você mede não sei o quê, mede não sei das quantas, meu amigo, tenha vergonha, bota os atores nesse seu curso, né? Bota os atores, porque um médico não serve para ser ator, porque ele vai ajudar. E se ele ajudar, não serve no aprendizado da pessoa. Então um curso ele tem que ter atores de verdade, porque senão a pessoa vai passar pelo médico e o médico sabe. Então o médico vai ajudar. Não vai dizer não consta no script. Ele vai ajudar, né? E aí fica ruim, porque não é a situação real. Então a gente tenta fazer o mais real possível. Então você quer fazer uma simulação? Pega o teu pai, pega a tua mãe, pega teu irmão, irmã, porque eles não sabem nada da patologia. Pode saber alguma coisinha, mas não sabe. Então eles não vão te ajudar. Você vai dar o roteiro, ele vai memorizar e vai ser fácil. Então quando você treinar, você não tem condição de comprar um curso, faça isso. E aí vai ser muito mais, você vai ser muito melhor do que se você tivesse, por exemplo, um amigo treinando com você. E aí eu vou dar outra dica agora. Eu fico dando dica de graça. O cara não fazer curso. Pega o roteiro e escreve no papel que a pessoa vai falar. Você já sabe as perguntas que vai fazer e já sabe. Aí você bota os resultados dos exames, faz tudo direitinho, monta os checklists tudo certinho. E aí entrega pra pessoa e vai dar tudo certo. Vai ser massa. É assim que é o melhor jeito de treinar. Me conta, Marcondes, quando você recebeu lá a notícia aprovado, você olhou lá e aprovado, o que foi que você sentiu na hora?
Cara, passa um filme na cabeça, né? Tudo que a gente passou, de toda a preparação, de uma realização, né? Uma realização muito grande, uma felicidade e tal, de ter conquistado isso que a gente trabalhou tanto, né, para alcançar, para conquistar. Uma felicidade assim que difícil de descrever, porque a gente sonha tanto com isso, né? Se planeja, programa nossas vidas, a nossa família também se programa com isso, então é uma realização indescritível, de verdade. Qual foi o ano que você se formou? Quanto tempo você ficou para o Revalida? Você se formou em 2021 ou foi 2020? 2020, eu fiz meu exame de grado em 2020. 2020. Aí 2020 já fez em 2021. Foi bom demais. Eita, que maravilha. Olha, rapaz, muito bom, Graças não? a Deus, É cara. muito bom ter uma orientação, ter um direcionamento, porque imagina quanto tempo o cara não passa sofrendo. Eu fui, 2019 eu me formei, aí em 2020 fiz a prova teórica. Não tinha nenhum curso, não tinha nenhuma orientação, não tinha nada. Fiz a prova teórica, passei, 2020. 2020 fui fazer a prova prática. Oh, meu Deus do céu. Cheguei lá, sem orientação também. Tinha a estratégia do esqueleto, mas não segui. Aí cheguei lá, desaprovei. Em 2021 eu já tinha toda a experiência. Foi quando eu fiz o curso prático, né, junto com vocês. Aí, meu amigo, eu cheguei ali, naquele curso, com toda a informação que possível e imaginável, de raiva. Pense o ódio que tava no meu coração ali para aquele negócio. Porque do cara desaprovar é o sentimento pior que tem. Então, quando eu cheguei lá com vocês, foi massa. Porque tudo que eu fiz de errado, eu disse, não façam isso, não seja jumento que nem eu. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E aí, quando vocês chegaram lá, foi muito legal. Muita gente aprovou, foi muita gente mesmo que aprovou. Isso é muito massa. Porque, assim, a gente tá indo no caminho certo. E aí, quando eu converso com você e você fala as coisas para mim, eu já vou melhorando, já vou entendendo mais coisas. É massa. Por isso que eu gosto demais dessas entrevistas. Essas entrevistas ajudam você que tá assistindo, mas me ajudam também. Porque faz com que o curso seja dinâmico, com que ele melhore a todo momento. Eu queria te agradecer muito pela sua participação, pelas dicas que você deu para o pessoal, por contar a sua experiência, porque isso é muito válido, isso vai ajudar muitas pessoas. E quero te parabenizar pela sua aprovação, né? Parabenizar muito, porque eu sei o que é difícil. A prova é complicada, a gente sofre muito, é discriminado e tudo isso acontece. Então eu quero te parabenizar. E queria que você desse suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Bom, como considerações finais, né? Acompanhe o material, tem muito material gratuito também, né? Para quem não tem condições de comprar. Como a gente estava conversando por último, é importante ter uma orientação, porque a orientação ela te diz como os erros que já aconteceram, que as pessoas já tiveram, e te ajuda a evitar esses erros. Essa foi uma das minhas preocupações durante o curso, né? Eu não queria cometer erros bestas, eu queria me antecipar ao máximo possível. Além disso, você entender que ali é uma prova, não é a sua vida. Outra coisa também, que ali são macetes de prova. Você tem que ir consciente disso. Não fica se menosprezando pelo fato de ter reprovado. Fala, não, isso aqui é prova, isso aqui é outro mundo. Você focar ali nos macetes, focar no que aprendeu, focar no que estudou, focar nas orientações e seguir em frente. Não desanimar e vamos conquistar, né? Vamos chegar, pegar o nosso CRM. Graças a Deus eu estou com o meu aqui, muito feliz. Já pegou o CRM? Tá bom Já demais. peguei aqui. Rapaz, foi quanto tempo que saiu o teu CRM? O meu CRM, eu entrei com a documentação 3 dias depois, eu já tinha um número disponível, você fazendo a procura lá pelo nome do médico, e depois de mais ou menos 30 dias, já estava com a carteirinha e tudo mais. Massa demais, massa demais. Agora é só trabalhar e ganhar dinheiro, doutor. Só trabalhar e ganhar dinheiro. Tá vendo? Vamos lá. A tristeza, é isso que eu digo, as pessoas pensam assim, meu Deus, difícil. Mas a tristeza é só durante o processo. Depois que o cara passou, eu tava conversando com a minha esposa, com a minha sogra essa semana, né? E elas falando, tu lembra que lá na Argentina aconteceu isso, isso e isso? Coisa ruim, né? Aí eu disse, puxa, lembro não, né? Todas as coisas ruins que aconteceram, o cara não lembra. O cara lembra das coisas boas. E alguma coisa ruim que foi muito ruim mesmo, o cara lembra. Mas lembra como se fosse um filme que assistiu. Tudo isso que você tá passando agora no Revalida, todo esse sofrimento, tudo isso daí, vai ser como um filme depois. Você vai lembrar, vai dizer, eita, poxa, eu sofri. Mas já passou, já tô com meu CRM, já tô trabalhando, já tenho minha residência, já tá tudo certo. Então é simples, né? É uma prova. E isso é massa. Você falar que tá com seu CRM, você tá bem aí, já tá tudo certo, é maravilhoso. Porque as pessoas, elas veem que não tem segredo. Não tem segredo, é só fazer aquele passo a passo que você vai aprovar, né? Você vai conseguir, do mesmo jeito que a gente conseguiu aqui, você vai conseguir. Então, Papai do Céu abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário aqui embaixo. Coloca o que você aprendeu, as dúvidas que você teve, alguma sugestão, qualquer coisa que você quiser escrever, escreva aqui que é muito importante. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder compartilhar para poder divulgar aí o canal. Papai do Céu abençoe a todos. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês.